Um navio pirata flutuou em silêncio no escuro da noite. Uma bandeira esquelética carmesim tremulava ao vento, segurando uma aura de morte. Dentro do quarto do capitão, o casco de balanço não afetou menos a Leilin. Ele estava agora nos níveis superiores com Isabel, Robin Hood e alguns outros, discutindo seu alvo atual. Temos mais de 50 marinheiros, mas a qualidade deles é... Robin Hood sacudiu a cabeça, evidentemente não pensando bem nos marinheiros que haviam prometido recentemente sua lealdade. Esta foi a verdade de qualquer maneira. Sem a ameaça da morte, eles não teriam se apresentado tão rapidamente. No entanto, tê-los mostrar sua lealdade era praticamente uma piada. Se houvesse uma chance, eles definitivamente trairiam Leilin e escapariam sem hesitação, até mesmo enfiariam uma faca no coração dele e dos outros. Eu sei disso muito bem, mas a lealdade não pode ser desenvolvida em apenas um dia ou dois. O tempo também nos ajudará a eliminar as pessoas que pretendem desobedecer. A voz de Leilin era muito calma, mas apresentava uma insensibilidade excepcional. Isabel e Robin Hood achavam que podiam ver o futuro próximo dos muitos piratas e suas execuções por parte de Leilin por todos os motivos. Estou planejando desenvolver uma base para produzir fio dental de peixe na ilha de Faulen. Vamos precisar de muito dinheiro e escravos para isso, e é demais para lidar se dependermos apenas do nosso território. Precisamos fazer isso, seja por malfeitor ou por trapaceira. Leilin enfiou uma adaga em um ponto no mapa. O método primitivo de acumulação de riqueza foi um processo prolongado. Se alguém quisesse acelerá-lo, definitivamente haveria sangue e pecado envolvidos. Leilin não tinha as habilidades para guiar lentamente uma indústria. Ele só iria em raid após invasão para construir rapidamente uma linha de produção. O Marquês Louis não lhe dera muito tempo e estava se esgotando. Leilin nunca acreditou em proteção externa aleatória, acreditando que isso só traria tragédia para confiar sua vida a outra pessoa. Portanto, ele preferiria assumir alguns riscos para aumentar sua força, e expandir seus lucros comerciais era apenas uma parte dele. Depois disso, ele lançaria uma série de ataques para colocar seus oponentes de volta na região. Enquanto Isabel e Robin Hood não sabiam dos pensamentos de Leilin, a aura assassina que ele emanava os fazia estremecer involuntariamente. Esta é a Ilha Metade Tritão. Robin Hood foi o primeiro a reconhecer o nome da ilha em que Leilin estava de olho, e ele engasgou. Há um famoso grupo chamado Piratas Tritões ocupando a ilha, lugar. Colocar um grupo que o Marquês Louis controla, acrescentou Leilin com frieza. Como ele não poderia ter aberto os lábios de Steve para tal informação? O homem tinha sido o capitão dos Tigres Negros, afinal. Era inegável que um lutador de nível 10 tinha uma vontade mais forte, mas ele só era capaz de aguentar por meia hora a mais do que o assassino de antes. Ele é apenas um aleijado no corpo e na mente agora. Mesmo se Marquês Louis o curar, ele terá uma dor de cabeça por causa disso. Leilin riu para dentro. Se houvesse notas para tortura e interrogatório, ele definitivamente seria um grande mestre. Tendo passado por suas mãos, Steve havia quebrado completamente. Talvez até mesmo se o sacerdote mais graduado conjurasse Regeneratio ou outros feitiços nele, seria difícil para ele retornar ao seu estado anterior. Leilin suspeitava que o time de Louis iria matar Steve imediatamente. Não valia a pena convidar um padre de alto escalão para conjurar magias divinas. Mesmo que muitos sacerdotes conjurassem feitiços divinos para curar os outros por uma taxa, era muito caro convidar um alto escalão. Mesmo a venda de um lutador de nível 10 não poderia cobrir tal custo. Os mares exteriores estão sendo descobertos e desenvolvidos agora. Não há ordem aqui, apenas caos. A palma de Leilin acariciava o mapa na mesa, cobrindo uma grande área. Numerosos aventureiros, nobres e piratas correm para este lugar, mas eles não conseguem sequer desenvolver 10% das ilhas.
Apenas 10% significa uma quantidade surpreendente de lucro e riqueza. Nosso objetivo final é subjugar ou eliminar todos os piratas nesta região, tornando-nos os reis indiscutíveis deste mundo sombrio. Que todos aqueles de outras bandeiras acabem atingidos até o fundo do mar. A voz de Lei era baixa, mas essas palavras calmas pareciam estar cheias de um fascínio que fez a respiração de Robin Hood ficar áspera. Em algumas áreas, Lei era ainda melhor que um demônio na persuasão e na negociação. A promessa de um belo futuro parecia ter movido o primeiro imediato. Temos uma enorme vantagem aqui, em comparação com aquelas regiões onde a luta pelo poder é complicada. Não existem organizações extremamente poderosas para impedir nós, apenas nosso maior inimigo no Marquês Louis. Lei sorriu. O Marquês Louis tinha controle sobre o arquipélago báltico e praticamente mais de 60% do novo comércio nessa região. Assim, ele se tornou o criador de regras aqui, e seus lucros eram inimagináveis para a maioria. O objetivo de Lei era eliminá-lo e se tornar o chefe. Os espertos seguiram as regras, enquanto os sábios os criaram eles mesmos. Lei iria destruir completamente Louis e fazer suas próprias leis. Para atacar Louis, era necessário eliminar primeiro seus subordinados e os piratas que ele comandava. Você ainda tem alguma coisa contra a minha decisão? Lei olhou para Robin. Quanto ao primo dele. Enquanto isso tivesse alguma coisa a ver com a família de Louis, ela provavelmente estava ansiosa para participar. Não, capitão. Eu obedeço a todos os seus comandos. Robin Hood imediatamente se curvou, prometendo-se com uma expressão séria. Boa. Existem apenas 3 grandes organizações piratas nesta região: os Esqueletos Negros, os Tigersarks e os Bárbaros. Assim que anexarmos os piratas tritões, seremos um pouco comparáveis a eles. O que Lei não deixou claro foi que as 2 dessas 3 organizações piratas estavam ligadas de inúmeras maneiras ao Marquês Louis, e o Marquês poderia até ser o único no controle das sombras. Se algum deles tivesse sido enviado para atacar a família de Lei, sua única escolha teria sido escapar com a senhora Sarah. No entanto, Louis havia evidentemente subestimado o lado de Lei. Foi por isso que Lei conseguiu aproveitar essa oportunidade. As coisas não seriam tão fáceis na próxima vez. Black Tigers, Merfolk, Black Skeletons e Tigersarks. Estes parecem com todos os piratas que a família de Louis tem controle. Os olhos de Lei brilharam. Se 2 deles forem atendidos de uma só vez, tenho certeza que ele terá uma expressão espetacular em seu rosto. Robin Hood era um excelente navegador, e depois que Lei enviou a ordem, ele imediatamente usou as estrelas para determinar a localização do navio. Ele alterou a rota de embarque de modo que eles se dirigissem para a ilha Ralph Merfolk. O Tigre Negro gradualmente deixou os mares rasos na noite tranquila, rumando para as águas profundas mais misteriosas e traiçoeiras. Vai levar um dia ou 2 de viagem para chegar a Ralph Merfolk Island. Os olhos de Lei brilharam. Com a ajuda do iShip, suas habilidades calculadoras ainda superaram seu primeiro companheiro e navegador, mesmo sem uma escala móvel ou quaisquer ferramentas. Apenas quando Lei estava prestes a apagar as luzes, uma perturbação foi ouvida. Havia até sons de armas se chocando, fazendo Lei franzir a testa. O que aconteceu? Lei franziu as sobrancelhas, colocando um casaco e saindo. Isabel se aproximou do quarto ao lado dele. Quando eles saíram, os gritos e maldições ficaram ainda mais claros. Os marinheiros estão se rebelando. Indiferente, Lei andou com Isabel até o convés. Muitos dos prisioneiros estavam juntos no convés, segurando facões e todo tipo de armas. Eles forçaram Robin Hood e alguns soldados a um canto. Comparado com as 30 a 40 pessoas aqui, os poucos subordinados de Robin Hood pareciam solitários e fracos. Como sem sentido, Lei sacudiu um dedo, e alguns piratas que estavam no caminho se transformaram em estátuas de gelo. O resto dos piratas se afastou com medo, permitindo que Isabel e ele andassem até o convés.
Minhas desculpas, jovem mestre. Depois de ouvirmos que estamos indo para o oceano, esta noite, todos os marinheiros começaram a se rebelar. A testa de Robin Hood estava cheia de suor enquanto ele explicava para Lelin. Muitos monstros marinhos perigosos gostavam de se alimentar durante a noite, a menos que fossem frotas excepcionalmente poderosas. Ninguém se atrevia a ir em direção aos mares profundos agora. Além disso, esses cativos piratas não eram tão obedientes desde o início e estavam cheios de espírito rebelde. Eles também eram uma maioria, o que significava que não era inesperado que eles se levantassem em revolta, especialmente com as pessoas deliberadamente agitando a situação. Parece que ouvir Isabel e Robin Hood não é suficiente para controlá-los. Lelin suspirou do fundo do coração e, em seguida, caminhou para a frente. Abaixe suas armas, ou você vai se arrepender. Quando se trata dos mares exteriores, posso garantir que a sua segurança é garantida. Não acredite nele. Esse filho da puta e a mulher diante só querem que a gente morra. Quando os piratas estavam hesitantes, uma voz soou no meio da multidão. Venha aqui. Os olhos de Lelin se estreitaram, e as cordas de amarração colocadas na balaustrada do navio pareciam ganhar vida própria. Eles começaram a acenar, atacando os piratas como uma serpente enquanto eles se envolviam em torno de um conte-olhos estridentes, puxando para fora. Vulgar larva, você achou que eu não posso fazer nada contra você se você se esconder nas sombras? Com um estalar do dedo de Lelin, uma bola de fogo fervente saiu correndo. Ele roncou quando atingiu o pirata amarrado, acendendo-o como uma tocha com faíscas voando por toda parte. Gritos miseráveis soaram, fazendo com que muitos piratas recuassem com medo em seus rostos. Um feiticeiro. É um mago, os piratas exclamaram. A maioria dos piratas tinha profissões melee. Os verdadeiros bruxos altos, ricos e frios eram uma visão rara, mesmo entre enormes grupos de piratas.